Tem uma hora que cansa. Não é cansaço do corpo, é da alma. Cansa viver tentando manter a imagem de que está tudo bem, quando por dentro você sabe que está se deixando de lado. Cansa se esforçar para todo mundo, enquanto você mesmo vai sendo empurrado para o fim da fila. E ninguém percebe. Porque você disfarça bem. Você sorri, entrega, resolve. Mas vai acumulando pequenas desistências de si mesmo, como se não fossem te cobrar lá na frente. A verdade é que todo esse peso que você carrega não veio de fora. Foi você quem deixou acumular. Cada vez que disse sim quando queria dizer não, cada vez que ignorou o que sentia, o que precisava, o que sabia que era importante. A falta de cuidado não começa quando a vida desmorona. Começa nas pequenas concessões diárias, nos silêncios mal colocados, nas prioridades trocadas. E o mais perigoso é que isso se torna hábito. Quem vive adiando a própria atenção, uma hora se quebra. E quando isso acontece, não adianta procurar culpados. A conta chega. E sempre que chega com juros. É por isso que esse vídeo existe. Hoje, eu quero te entregar 8 ensinos estoicos que vão te mostrar com firmeza como se valorizar e como cuidar de si antes que o desgaste se transforme em ruína. São ideias práticas, profundas e que vão direto ao ponto. Te lembrar que você ainda pode voltar para si, mesmo em silêncio, mesmo sem anunciar nada para ninguém. Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo a frase: "Eu sou minha prioridade". Quero ver quem realmente entendeu o recado. Agora respira fundo e vem comigo. 1. Não espere o colapso para começar a se cuidar. A maioria das pessoas só começa a se cuidar quando a dor bate forte, quando o corpo dá sinais de exaustão, quando a mente não consegue mais pensar direito, quando a alma implora por silêncio. Só que, nesse ponto, não se trata mais de prevenção, é resgate. E resgate é sempre mais custoso, mais demorado e mais doloroso do que a simples escolha de cuidar antes que a corda arrebente. O problema é que a cultura do "depois eu vejo isso" foi normalizada. Acordamos já atrasados, com a cabeça em 1000 notificações, assumimos compromissos que não são nossos, nos sobrecarregamos tentando parecer eficientes, disponíveis, fortes. E no fim, quando tudo começa a desmoronar, perguntamos: onde foi que me perdi? A resposta é sempre a mesma, nos pequenos abandonos diários. Você não se perde de si de uma vez só. Você vai se deixando aos poucos. Você se abandona toda vez que ignora um limite, que engole um desconforto, que finge que está tudo bem só para não incomodar. Cada um desses gestos é um tijolo na parede que te separa de quem você realmente é. Até que um dia, essa parede se torna alta demais, espessa demais. E você se vê do outro lado, cansado, sem energia, com a sensação de que a vida te atropelou. Mas a verdade é que não foi a vida. Foi você quem não colocou estrutura onde precisava. Foi você quem ignorou os sinais, os incômodos, os convites internos para parar, respirar, se reorganizar. Porque é mais fácil seguir no piloto automático do que encarar o que precisa mudar. Só que tudo que é empurrado para frente, volta. E volta maior. Se você só age quando a dor vira insuportável, você está vivendo por reações, não por consciência. Está apagando incêndios, não construindo proteção. Está sobrevivendo, não vivendo. Autocuidado, diferente do que muita gente pensa, não é sobre fazer pausas longas ou viajar para se desligar do mundo. É sobre aprender a se ouvir. É sobre perceber que aquele incômodo que você sente toda segunda-feira pode ser um sinal de que você está no lugar errado. É sobre entender que seu corpo cansado pode não precisar apenas de sono, mas de propósito. É perceber que sua mente dispersa talvez esteja implorando por silêncio, por foco, por clareza. Só que você não vai ouvir nada disso se estiver sempre ocupado demais com o que está fora. O barulho do mundo só cala quando o que está dentro começa a falar mais alto. E isso exige espaço, exige intenção, exige a decisão de se colocar no centro da própria vida. Não como alguém egoísta, mas como alguém lúcido o suficiente para entender que se você quebra, tudo ao seu redor sente o impacto.
Quem vive no limite o tempo inteiro está sempre à beira de um colapso. E quando o colapso vem, o que sobra é o desespero. Não pela dor em si, mas por perceber que ela poderia ter sido evitada. Sabe aquela ponte firme que atravessa tempestades, que suporta peso e que continua de pé mesmo quando tudo em volta cede? Ela não foi construída no meio da crise. Ela foi reforçada antes. Ela foi projetada para resistir. Porque quem a construiu sabia que a tempestade viria. E é assim que você precisa pensar sobre a sua vida. Você precisa se tornar essa estrutura sólida. E isso começa por escolhas simples. Dormir no horário certo, dizer não quando for necessário, ficar em silêncio em vez de alimentar discussões inúteis, se afastar de quem te consome, estudar algo que fortaleça sua mente, cuidar do seu corpo como quem cuida de um templo, estabelecer rituais diários que te lembram que você importa. Tudo isso parece pequeno, mas é justamente o que constrói a sua blindagem interna. A sua capacidade de resistir sem se endurecer, de seguir firme sem perder a leveza, de se manter inteiro mesmo quando o mundo exige pedaços. E o mais importante, cuidar de si em silêncio, sem precisar postar, sem anunciar, sem depender da validação de ninguém. Porque quanto mais silencioso é o seu cuidado, mais sincero ele é. Não se trata de performance, mas de integridade, de coerência, de saber que você está fazendo o que precisa ser feito mesmo que ninguém veja. Há um momento em que você percebe que ninguém vai bater no seu ombro e dizer, agora é hora de cuidar de você. Ninguém vai te dar esse sinal. Ou você se dá esse direito, ou vai continuar esperando que a dor te obrigue a mudar. E quando isso acontecer, o custo será maior. Cuidar de si é uma decisão que deve anteceder o caos. É uma prática de antecipação, porque quem espera a dor para agir, age com pressa. E quem age com pressa, quase sempre escolhe mal. E é justamente aqui que entra a sabedoria que os antigos compreendiam, mesmo sem dar o nome moderno de autocuidado. Os estoicos, por exemplo, não esperavam o sofrimento bater à porta para começarem a se fortalecer. Eles treinavam a mente em tempos calmos, meditavam sobre perdas antes de perdê-las, praticavam a simplicidade antes da escassez, enfrentavam o desconforto antes que a vida os colocasse contra ele, porque sabiam que a pior hora para construir força é quando você já está no chão. É isso que você precisa entender agora, antes que o chão venha, antes que o colapso te obrigue, antes que você olhe no espelho e mal se reconheça. Cuidar de si precisa ser um compromisso diário, silencioso e racional. E se você ainda está em pé, respirando, ouvindo isso, a hora é agora, não depois. 2. Coloque limites ou você será consumido. Algumas pessoas vivem no limite da exaustão, mas não sabem disso. Elas não estão cansadas por excesso de tarefas, mas por falta de proteção. Cansadas de estar sempre acessíveis, sempre resolvendo tudo, sempre sendo fortes. No fundo, não é sobre força, é sobre a ausência de fronteiras. É sobre viver sem limites claros, permitindo que tudo e todos invadam o espaço mais precioso que existe, o seu interior. Quando você não impõe limites, a vida vira um campo aberto. Qualquer um entra, qualquer um pede, qualquer um exige. E você, sem perceber, vai cedendo. Porque quer ajudar, porque quer ser aceito, porque tem medo de parecer egoísta. E é justamente aí que você começa a se perder. A falta de limites não é gentileza, é abandono. E quem se abandona, uma hora quebra. O problema é que fomos ensinados a associar limite à dureza, a acreditar que ao dizer não, estamos sendo frios, insensíveis ou até ingratos. Mas essa é uma visão distorcida. Dizer não ao que te prejudica é, na verdade, o maior ato de respeito. Respeito com você, com seu tempo, com sua energia, com sua vida. Você não é fraco por não aguentar tudo. Você não é egoísta por não querer resolver o problema de todo mundo. E, principalmente, você não é menos bondoso por priorizar a própria saúde mental. A verdadeira força está em saber o que você permite e o que você bloqueia,
está em dizer sim com consciência e não com firmeza, mesmo que ninguém entenda. Quantas vezes você aceitou um convite que não queria? Quantas vezes atendeu uma ligação que sabia que ia te sugar? Quantas vezes ouviu críticas desnecessárias porque não teve coragem de se afastar? É assim que a energia vai sendo drenada. Não por grandes acontecimentos, mas por vazamentos constantes que poderiam ser evitados com um simples limite. E o mais cruel é que quem mais exige de você quase nunca percebe o quanto você está se desgastando. Porque você mesmo não mostra. Você sorri, diz que está tudo bem, engole o desconforto, e a pessoa aprende que pode continuar pedindo, cobrando, passando por cima. Até que um dia você explode, não por causa de uma coisa grande, mas por causa da soma de pequenos abusos tolerados. É aqui que entra a lição. Ou você impõe limites agora, ou será lentamente consumido por tudo que você tenta suportar em silêncio. O silêncio, quando usado para evitar conflitos, se transforma em prisão. Mas quando usado para se posicionar de forma firme, se transforma em escudo. Colocar limite não é se afastar do mundo. É escolher com quem você compartilha seu mundo. É entender que nem todo mundo merece acesso irrestrito ao seu tempo, à sua atenção, à sua mente. Que não é porque alguém quer falar com você agora que você precisa responder agora. Que não é porque alguém está em crise que você é obrigado a resolver. Que não é porque te pedem algo com urgência que aquilo é, de fato, sua prioridade. Você precisa entender isso. O que é importante para os outros não pode ser mais importante do que você, porque se for, você vai viver em função da urgência alheia e nunca vai construir a sua paz. A ausência de limites transforma a sua vida em campo de batalha constante. Você acorda já no modo defensivo. Tudo te tira do eixo. Tudo parece pessoal. Tudo exige resposta imediata. Você não vive, você reage. E reagir o tempo inteiro é uma forma silenciosa de se destruir. Agora veja o contraste. Quando você tem limites bem definidos, até o seu olhar muda. Você caminha com mais firmeza. Você fala com mais clareza. Você escolhe melhor com quem anda. E, principalmente, você deixa de se explicar o tempo todo, porque quem tem consciência do próprio valor não vive tentando justificar suas escolhas. O limite mais forte é o que não precisa ser anunciado. Ele está nas suas atitudes, no seu tempo que você não cede, na sua resposta que você não dá, na sua ausência quando esperam sua presença automática. E com o tempo, as pessoas entendem. Você não é alguém que pode ser invadido. E isso não vai afastar quem realmente importa. Vai, na verdade, atrair quem te respeita. Quem compreende que relações saudáveis só existem quando existe espaço individual, quando cada um sabe até onde pode ir. E esse aprendizado, infelizmente, só vem quando você se permite frustrar os outros um pouco, para não se frustrar completamente. Você já percebeu como certas pessoas só te procuram quando precisam de algo? E como você se sente esgotado depois de conversar com elas? Isso não é por acaso. São relações desequilibradas. E se você não estabelece o que é aceitável, essa dinâmica nunca muda. Você se torna o resolvedor de problemas, o ouvinte eterno, o pronto-socorro emocional, de quem nunca se pergunta como você está. E no fim, sobra para você lidar com os destroços. Por isso, o limite não é apenas um ato de proteção, é um ato de educação. Você ensina aos outros como devem te tratar. E se você tolera tudo, está ensinando que seu tempo, sua paz, sua energia não valem tanto assim. Existe uma imagem simples, mas poderosa. Pense numa represa que tem uma pequena rachadura. A água começa a vazar, imperceptível. Dia após dia, aquele vazamento aumenta, enfraquece a estrutura, até que um dia a represa rompe, e o estrago é imenso. Agora pense numa represa sólida, bem cuidada, com revisões constantes. Ela suporta a pressão porque foi protegida desde o início. Ela não esperou a tragédia para ser reforçada. Você é essa estrutura, e seus limites são as barreiras que vão impedir que o mundo externo destrua o que você levou anos para construir internamente. E aqui entra a visão estoica, sem precisar recorrer a frases prontas.
Epicteto dizia que aquilo que está sob nosso controle deve ser nosso foco. O que não está, deve ser deixado de lado. Essa simples distinção é, na essência, um limite, um filtro, um escudo. Viver com base nisso significa que você para de se envolver em tudo, para de se explicar o tempo todo, para de tentar controlar o que os outros pensam, sentem ou esperam de você, porque você entende que há um espaço inviolável dentro de si que ninguém pode acessar sem permissão. E quando você vive assim, algo muda profundamente. Você ganha tempo. Tempo mental, tempo emocional, tempo real. Você deixa de viver em função do caos dos outros e começa a viver com mais leveza, mais clareza, mais verdade. Colocar limites é, talvez, uma das decisões mais corajosas da sua vida, porque você vai decepcionar gente, vai perder algumas relações, vai ouvir críticas, mas, em troca, vai recuperar a si mesmo. E no final das contas, essa é a única companhia que você nunca poderá perder. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 3. Não peça permissão para se colocar em primeiro lugar. Durante boa parte da vida, ensinaram a você que cuidar de si é egoísmo, que pensar em si antes dos outros é sinal de frieza, que se colocar em primeiro lugar é coisa de gente individualista. E como muitos, você acreditou. Passou a se anular aos poucos, tentando ser aceito. Ajudou quando estava exausto, cedeu quando não queria, ficou quando precisava ir. Tudo para manter uma imagem de boa pessoa. E, ironicamente, tudo isso te afastou de quem você realmente é. Você começou a viver como se precisasse de uma autorização invisível para priorizar a própria paz. Como se alguém um dia fosse te dar um sinal dizendo: agora sim pode cuidar de você. Esse sinal nunca vem, porque a verdade é que as pessoas só vão te consumir até onde você permitir. Elas se acostumam com o espaço que você cede. Se você nunca se colocou em primeiro lugar, elas nunca vão te colocar também. E aí está o ponto. Ou você se posiciona com firmeza, ou será empurrado para o fim da fila, até dentro da sua própria vida. A espera por validação externa é uma prisão confortável, porque ela te permite adiar decisões, permite que você culpe os outros por ainda não ter mudado. Ainda não dá para me priorizar. Estão contando comigo. Vou esperar as coisas se acalmarem. Quando fulano entender, aí eu mudo. E os dias passam. Anos às vezes. Até que você acorda, cansado, ressentido e sem identidade. Você não precisa de permissão para cuidar da sua saúde mental, nem da sua paz, nem dos seus objetivos. Isso é responsabilidade sua. E quanto mais você adia essa responsabilidade, mais vulnerável você fica. Porque quem não se coloca em primeiro lugar vive esperando migalhas emocionais. Vive se contentando com o pouco. Vive mendigando reconhecimento por coisas que deveriam ser naturais. Se respeitar, se proteger, se afirmar. A armadilha é sutil. Você acha que está sendo gentil, que está sendo forte, que está evitando conflitos, mas por dentro está sufocando, porque sua vida vai se moldando às vontades dos outros. Suas decisões deixam de ser suas, seu tempo deixa de ser seu, e aos poucos você deixa de ser você. Quando você se coloca em primeiro lugar, algo poderoso acontece. O mundo começa a reagir diferente. Algumas pessoas vão estranhar, vão te acusar de ter mudado, vão dizer que você está diferente, e você vai estar mesmo. Porque antes você dizia sim por medo. Agora diz não por convicção. Antes você se explicava demais. Agora se posiciona com clareza. Antes você era levado.
Agora, você direciona. E não, isso não significa ser insensível. Pelo contrário, quem se coloca em primeiro lugar está mais inteiro para oferecer o que tem de melhor. Não age por obrigação, mas por escolha. Não está presente de corpo e ausente de si. Está consciente, firme, com limites claros e energia preservada. Veja, por exemplo, uma floresta densa. As árvores maiores crescem rápido, tomam luz, dominam o espaço. As menores que ficam na sombra não florescem. Mas, de tempos em tempos, uma muda encontra um ponto de luz na margem, longe das grandes raízes. Ela cresce sozinha, sem proteção, mas com liberdade, cresce forte, e um dia floresce com mais vida do que aquelas que ficaram presas no centro. Essa muda é você. Quando você para de viver na sombra dos outros, seja da família, dos amigos, da cultura ou das expectativas, e encontra seu próprio espaço de crescimento, algo muda. Você cresce do seu jeito, no seu ritmo, com raízes mais profundas e galhos mais firmes, não por teimosia, mas por liberdade. Mas isso exige coragem, porque se colocar em primeiro lugar também significa decepcionar. Vai ter gente que não vai gostar do seu novo posicionamento, vai ter gente que vai se afastar. Mas veja bem, quem se afasta quando você começa a se cuidar, nunca esteve realmente com você. Estavam com a versão moldada, submissa, disponível demais. A versão que agradava, mas não vivia. A escolha que você precisa fazer agora é simples. Continuar sendo aceito por todos e ser invisível para si, ou ser claro consigo mesmo e talvez incompreendido por alguns. E honestamente, o segundo caminho dói menos, porque viver se ignorando dói todos os dias. Já viver com respeito próprio só dói no início, depois vira força. Colocar-se em primeiro lugar também significa fazer perguntas incômodas. O que eu estou adiando por medo de me posicionar? Em que momentos eu estou traindo a mim mesmo só para manter a paz? Por que eu continuo priorizando quem não faria o mesmo por mim? O que de verdade me impede de dar o primeiro passo? E a resposta quase sempre é o medo de parecer egoísta. Mas aqui vai uma verdade desconfortável. Se você vive com medo de parecer egoísta, provavelmente já está se anulando. E isso não te torna melhor, te torna frágil. Porque ninguém aguenta viver sendo tudo para todo mundo e nada para si mesmo. Agora pense, quando foi a última vez que você fez algo só por você? Não por obrigação, não para agradar, não para manter aparências. Algo que te fortaleceu, que te colocou no eixo, que te lembrou quem você é. Se você não consegue lembrar, tem algo errado. E o erro não está nos outros. Está em você, que ainda está esperando uma permissão que nunca virá. A boa notícia? Você não precisa mais esperar. Você pode decidir hoje que sua paz é prioridade, que sua energia não está à venda, que seu tempo não será mais negociado por aprovação. E nesse ponto, os antigos já sabiam o que fazer. Os estoicos não pediam autorização para serem quem eram. Não esperavam que o ambiente fosse favorável. Eles agiam de acordo com seus princípios, mesmo quando o mundo ia na direção oposta. Marco Aurélio governava um império, mas fazia questão de reservar tempo para escrever a si mesmo. Epicteto, um ex-escravo, ensinava que a liberdade começa quando você entende que ninguém pode controlar sua mente, a não ser você. Eles não buscavam validação, buscavam coerência. E é isso que você precisa buscar agora. Não a aceitação dos outros, mas o alinhamento com seus próprios valores. Você não é egoísta por se priorizar. Você é responsável. Você não é frio por dizer não. Você é maduro. Você não é insensível por se afastar de quem te suga. Você é lúcido. E, acima de tudo, você não precisa da permissão de ninguém para fazer isso. A única pessoa que pode se autorizar a viver com dignidade é você. 4. Pare de reagir a tudo. Escolha o que realmente merece sua atenção. Você não foi feito para reagir a tudo, mas é exatamente isso que o mundo te condiciona a fazer. Responda agora, leia já, comente, posicione-se, fique por dentro, não fique de fora. E assim você vai sendo arrancado de si mesmo o
o tempo inteiro. O tempo da sua mente não acompanha mais o ritmo natural da vida. Você está sempre em estado de alerta, com o celular vibrando, as redes exigindo atenção, as pessoas esperando respostas imediatas e sua energia se esvaindo pouco a pouco. Acorda já em reação, dorme em reação, vive em reação, mas nunca para, nunca escolhe, nunca filtra. A consequência disso é óbvia, mas silenciosa. Você se torna refém de tudo o que acontece. Não vive por intenção, vive por estímulo. E cada estímulo que te tira do eixo te distancia do que realmente importa. Você começa o dia com foco, mas basta uma crítica, uma notificação, uma comparação ou um comentário atravessado, e tudo desmorona. O problema não está no que acontece, está no seu vício de reagir. Você responde a tudo, se sente obrigado a ter opinião sobre tudo, a resolver tudo, a se posicionar sempre. E quando vê, sua energia está em frangalhos. Mas o que de fato merecia sua atenção naquele dia? Quando você não escolhe, o mundo escolhe por você. E o mundo vai sempre puxar você para o barulho, para a pressa, para o conflito. Porque onde há barulho, não há clareza. E onde não há clareza, você se perde. O ensino aqui é simples, mas profundo. Pare de reagir a tudo. Comece a escolher o que realmente merece sua atenção. Nem toda crítica merece resposta. Nem todo convite merece aceitação. Nem toda urgência é sua. Nem toda provocação precisa de reação. Nem toda dor alheia é responsabilidade sua. Você precisa criar filtros. Precisa se tornar alguém que, ao invés de absorver tudo, escolhe com calma o que entra. Porque se tudo entra, nada permanece. E se nada permanece, você vive à deriva. Essa filtragem começa em pequenos atos. Não responder imediatamente. Deixar o celular no modo silencioso. Ignorar aquela indireta. Não entrar na discussão. Escolher o silêncio. A mente precisa de espaço, e espaço só existe onde há seletividade. Você já reparou como as pessoas mais calmas costumam ser as mais fortes? Não porque não sentem, mas porque não se afogam em cada onda. Elas deixam passar. Elas observam. Elas absorvem apenas o que realmente tem valor. Imagine uma superfície de água completamente agitada. Nada se vê com clareza ali. Agora pense em um lago calmo. A imagem refletida é nítida. Assim é a sua mente. Se você vive reagindo, sua água está sempre em movimento, sempre turva. Você não enxerga nada direito, nem os outros, nem a si mesmo. Mas quando você desacelera e se recusa a reagir a tudo, a mente se acalma. E com ela vem a clareza. A clareza que te permite escolher com inteligência o que merece resposta e o que merece esquecimento. Mas atenção, isso não é passividade. Isso é sabedoria, é autodomínio, é maturidade emocional. Você não ignora porque não se importa. Você ignora porque se importa demais com o que realmente importa e sabe que dar atenção a tudo é o mesmo que dar atenção a nada. A maioria das pessoas vive num estado de distração constante, mas não são distrações óbvias, são micro-reações o tempo todo. Uma mensagem aqui, uma comparação ali, um comentário que te irrita, um vídeo que te distrai, um problema que nem era seu, mas que agora virou mais um peso no seu dia. E aí você se pergunta, por que estou tão cansado? A resposta é simples, porque você reagiu ao mundo inteiro, mas esqueceu de si. Existe um poder silencioso em não reagir, em respirar antes de responder, em deixar passar sem precisar provar nada, em se retirar de uma discussão sem ter que vencer, em dizer, isso não me pertence e seguir. Esse é o verdadeiro autocontrole. Não é a frieza emocional. É a sabedoria de não desperdiçar sua energia com o que não constrói nada. E aqui entra mais uma vez a clareza dos antigos. Os estoicos não pregavam apatia como muitos pensam. Pregavam a liberdade. E liberdade para eles era isso, escolher o que merece atenção. Epicteto dizia que aquilo que não depende de você não deve te afetar.
Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias, para lembrar que não era obrigado a ter opinião sobre tudo, nem a reagir ao que os outros faziam. Eles entendiam que reagir é fácil, qualquer um faz, mas escolher com calma, responder com intenção, manter-se firme em meio ao caos, isso é para poucos, e você precisa escolher de que lado vai ficar. Do lado dos que se esgotam por excesso de reação, ou do lado dos que preservam energia porque aprenderam a escolher o que importa. Você não é uma máquina de resposta. Você é uma mente em construção, e tudo que você deixa entrar influencia no que você está se tornando. Por isso, a partir de agora, comece a se observar. Veja o que te tira do eixo, veja o que te faz perder tempo, veja o que te puxa para longe de si. E tenha coragem de dizer, isso não merece minha atenção. Porque sua atenção é sua vida, e entregar sua atenção a qualquer coisa é entregar sua vida aos poucos. 5. Não dê acesso a quem não tem respeito. Uma das decisões mais importantes da sua vida é quem você permite entrar nela. E mais importante ainda, quem você deixa ficar. Porque o acesso à sua mente, à sua paz e ao seu tempo é algo sagrado. Mas na prática, muita gente abre portas demais para pessoas erradas, em momentos errados, por motivos errados. Você já se perguntou por que está tão cansado? Por que certos ambientes te sugam? Por que determinadas pessoas, mesmo com poucas palavras, conseguem te tirar do eixo? Na maioria das vezes, não é o trabalho, não é o trânsito, nem o volume de tarefas. É a convivência com quem não respeita seu espaço. É dar acesso irrestrito a quem não tem nem consideração. É continuar dando lugar na sua vida a pessoas que já provaram que não sabem cuidar nem do próprio caos, mas insistem em despejá-lo sobre você. E você permite, talvez por costume, talvez por culpa, talvez porque, em algum nível, ainda acha que precisa suportar tudo em silêncio para ser uma boa pessoa. Mas aqui vai uma verdade direta. Não é nobre se deixar consumir por quem não sabe nem preservar o mínimo de respeito. É ingenuidade, é autossabotagem, é abandono de si. Existe uma diferença clara entre presença e invasão. Pessoas presentes acrescentam. Pessoas invasivas drenam. Uma presença respeitosa te fortalece. Uma presença invasiva te esgota. E o que define essa diferença? O respeito. Quem respeita não invade, não exige, não pressiona. Quem respeita percebe seu silêncio, sua ausência, seus limites. Quem não respeita, por outro lado, trata sua disponibilidade como obrigação. Quer resposta rápida, presença constante, atenção incondicional. E se você não colocar um limite, o padrão se repete. Porque o problema não é o outro, é você que deixou a porta escancarada. Repare como isso acontece. Você diz sim, mesmo desconfortável. Tolera piadas que te ferem, só para não causar conflito. Ouve críticas destrutivas e tenta entender o lado da pessoa. Abre a vida, os problemas, os planos e recebe julgamento, comparação, desdém. E mesmo assim continua, porque acredita que cortar relações é radical demais. Porque foi ensinado a perdoar tudo, a suportar tudo, a entender o outro antes de entender a si mesmo. Mas aqui vai uma mudança de perspectiva. Você não precisa brigar, não precisa explicar, não precisa se justificar. Você só precisa fechar a porta. Você não é obrigado a manter vínculos apenas porque eles existem há muito tempo. Laço antigo não é sinônimo de laço saudável. E gente que você conhece há anos pode te fazer mais mal do que um desconhecido na rua. O tempo não justifica tudo. O sangue não garante respeito. A história não substitui a consideração. Você pode amar alguém e mesmo assim decidir se afastar. Pode ter gratidão por alguém e mesmo assim limitar o acesso. Pode desejar o bem e mesmo assim proteger sua paz. A verdade é que se você não selecionar quem entra, sua vida vira uma bagunça emocional. É como uma casa sem tranca. Gente entra, mexe, suja, quebra, utiliza e sai. E no fim, quem precisa limpar tudo é você. Você que fica com a raiva contida, com o pensamento girando à noite, com a dúvida se está errado por sentir o que sente. Mas você não está errado por querer respeito.
Errado é continuar esperando consideração de quem já mostrou desinteresse. Errado é continuar oferecendo presença a quem só aparece para tirar, não para somar. E o mais perigoso é que esse desgaste nem sempre é explosivo. Ele é lento, sutil, contínuo. Você nem percebe, mas está mais cansado, mais reativo, mais desconectado. Começa a duvidar de si mesmo, a se cobrar mais, a se sentir insuficiente, não por causa do que acontece dentro de você, mas por causa do que está permitindo entrar de fora. É por isso que você precisa aprender a fechar portas, sem ódio, sem alarde, sem explicação longa, apenas com maturidade, com a consciência de que o respeito é a condição mínima para qualquer permanência. E isso vale para todos os tipos de relação: pessoal, familiar, profissional, amorosa. Se alguém constantemente ultrapassa seus limites, desconsidera seus sentimentos ou trata seus esforços como obrigação, essa pessoa não está pronta para ter acesso à sua intimidade. E aqui entra um ponto fundamental. Acesso não é apenas físico, é emocional, é mental, é espiritual. Você pode estar longe de alguém e ainda assim carregar essa pessoa dentro da mente, revivendo falas, se justificando mentalmente, tentando entender onde errou. Isso também é acesso e precisa ser cortado, porque quem mora na sua mente sem pagar aluguel emocional só faz bagunça. O caminho estoico é o da clareza, da escolha racional, da ação silenciosa. E essa escolha exige que você reconheça: nem todos merecem saber como você está. Nem todos merecem ouvir seus planos. Nem todos merecem sentar na primeira fileira da sua vida. Você pode seguir a vida calado, mas firme, com respeito interno, com disciplina emocional, com maturidade para entender que a paz vale mais que qualquer presença. E sim, vai doer no começo, porque talvez você tenha que se afastar de quem ama. Talvez precise dizer chega a quem você perdoou 10 vezes. Talvez tenha que mudar sua rota, mudar seus hábitos, mudar seus círculos. Mas nada disso se compara à dor de continuar vivendo cercado por quem te diminui. Nada disso é pior do que acordar todos os dias com a sensação de que está no lugar errado, com as pessoas erradas, vivendo uma vida que não é sua. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Não pediam respeito, exigiam com presença, com conduta, com silêncio. Epicteto dizia: a primeira coisa que uma pessoa deve fazer é separar o que está sob seu controle do que não está. E está sob seu controle quem você ouve, quem você permite entrar, quem você deixa ficar. Marco Aurélio, mesmo como imperador, não era acessível a todos, não por arrogância, mas por sabedoria. Ele entendia que preservar a mente era preservar o império. E o seu império hoje é a sua paz. Não permita que ela seja destruída por acessos descontrolados. Feche portas com firmeza, selecione suas companhias, filtre suas conversas e, acima de tudo, não dê acesso a quem não tem respeito. Quem te respeita entende o seu silêncio. Quem te respeita não precisa de explicação para um limite. Quem te respeita sabe que presença é privilégio, não direito. A sua paz é inegociável. E proteger esse espaço é um dever, não um luxo. 6. Pare de se anular. Quem cuida de si, dura mais. Não é à toa que você se sente esgotado. Não é só o volume de tarefas, nem apenas as pressões do mundo exterior. O que mais consome a sua energia, muitas vezes, é o hábito silencioso de se anular todos os dias, de colocar todos à frente de si, de ceder até quando não pode, de sorrir quando queria se afastar, de manter a calma quando por dentro tudo está gritando. Você aprendeu a se anular achando que isso te tornava alguém melhor, que abrir mão era nobre, que dizer sim o tempo inteiro era uma forma de mostrar amor, respeito, cuidado. Mas com o tempo, percebeu algo desconfortável. Quem se anula, desaparece. Primeiro da própria agenda, depois das próprias vontades, depois da própria identidade e, por fim, desaparece até de si mesmo. Esse desaparecimento não é visível para o mundo, ninguém percebe.
Você continua entregando, ajudando, ouvindo, resolvendo. Mas por dentro começa a murchar. Acorda sem energia, sem direção, sem entusiasmo. Tudo parece peso, nada te renova. Porque você está vivendo uma vida onde só existe espaço para os outros. E aqui está a grande armadilha. Te convenceram de que cuidar de si é egoísmo, que se priorizar é feio, que escolher por você é descaso com os outros. E por acreditar nisso, você foi se dobrando. E quanto mais se dobrava, mais os outros se acostumavam com a sua flexibilidade. Até que tudo se tornou sua responsabilidade. O problema do outro, a carência do outro, a urgência do outro. E a sua vida ficou para depois. Sempre depois. Mas aqui vai uma verdade que precisa ser dita com firmeza. Quem cuida de si, dura mais. Quem se prioriza, aguenta o que os outros não aguentam. Quem se fortalece por dentro, entrega muito mais por fora. Não existe nenhuma virtude em viver exausto. Nenhum mérito em se sacrificar ao ponto de se quebrar. Nenhuma honra em sorrir para o mundo enquanto implode por dentro. Quem vive se anulando está sempre à beira do colapso. Está presente nos lugares, mas ausente de si. Fala com os outros, mas não se escuta há dias. Cumpre tarefas, mas não se sente realizado. Sorri, mas está emocionalmente esgotado. E o mais triste, acostuma-se com isso. Acha que a vida é assim mesmo, mas não é. Essa ideia de que só os outros importam é uma construção social, uma exigência que ninguém cumpre, mas esperam que você cumpra. É o fardo de ser sempre bom, sempre disponível, sempre compreensivo. Só que ninguém te pergunta como você está. Ninguém percebe quando você começa a apagar por dentro. Ninguém carrega com você o peso das suas renúncias. E quanto mais você se apaga, mais as pessoas se acostumam com sua ausência de si. Elas não pedem menos, pedem mais, não respeitam mais, exigem mais, porque você ensinou que pode tudo, suporta tudo, resolve tudo. Só que você não pode, não suporta e está deixando de se resolver. É por isso que você precisa, com urgência, parar de se anular. Não por vingança, não por revolta, mas por lucidez. Você não precisa deixar de amar os outros, só precisa amar a si também. Você não precisa abandonar os compromissos, só precisa se comprometer com você primeiro. Você não precisa mudar radicalmente, só precisa lembrar que sua energia é limitada e que gastar tudo com os outros te deixa vazio quando você mais precisa. Pense num fogo que tenta aquecer todos à sua volta. Ele começa forte, generoso, intenso. Mas se ninguém alimenta esse fogo, ele começa a enfraquecer. As chamas diminuem, o calor vai embora, até que tudo vira cinza. E no fim, ninguém mais se aquece, nem os outros, nem o próprio fogo. É isso que acontece com quem vive se anulando. Você tenta sustentar o bem-estar de todos, mas esquece de se abastecer. Quer ser forte para os outros, mas não tem mais força para si. Quer manter tudo funcionando, mas está operando no limite. Chega. Você não nasceu para ser o suporte do mundo inteiro. Você nasceu para viver com sentido, com clareza, com inteireza. E isso exige uma decisão. Parar de deixar para depois o que é essencial. Cuidar de si é essencial. Dormir com qualidade. Comer com atenção. Dizer não quando necessário. Sair de ambientes que te adoecem. Ficar em silêncio quando tudo é ruído. Escolher o que faz sentido para você. Refazer sua rotina para caber nela. Blindar sua energia como quem protege algo valioso. E não espere que os outros te incentivem a fazer isso. A maioria vai estranhar, vão dizer que você está diferente, vão reclamar que você não é mais tão disponível. E tudo bem. Você não está aqui para ser o personagem da história dos outros. Está aqui para ser inteiro na sua. Isso não significa se isolar. Significa aprender a ser a sua fonte. Porque quem é a própria fonte não seca fácil. Quem se cuida, se sustenta. Quem se respeita, se fortalece. Os estoicos compreendiam isso com clareza. Eles não se preocupavam com aplausos, com imagem pública, com parecer virtuoso. Se preocupavam com coerência interna, com disciplina da mente, com lucidez nas escolhas.
Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo, não para ser admirado, mas para se lembrar do que importava. Epicteto ensinava que nada externo poderia te derrubar se você mantivesse a ordem interna. E essa ordem começa com uma pergunta simples: você está cuidando de si ou só está sobrevivendo por inércia? Se a resposta for desconfortável, ótimo. É o primeiro passo para virar a chave. Você não precisa mudar tudo hoje, mas pode começar dizendo não onde sempre dizia sim. Pode se ouvir mais, pode fazer pausas reais, pode refazer sua agenda com mais espaço para você, pode dormir sem culpa, pode desligar o celular sem se explicar, pode sair de ambientes que só sugam, pode desapontar quem esperava um sim automático e se reencontrar com o próprio não necessário. Pare de se anular, não é virtude, é autodestruição. E quem vive se destruindo aos poucos não aguenta o mundo por muito tempo. Quem cuida de si dura mais. Dura nos projetos, dura nas relações, dura nos dias difíceis, dura quando o mundo pesa, porque não está oco por dentro. E se você quer ter clareza, paz e força real, entenda que tudo isso começa dentro. Não na próxima viagem, não na próxima folga, não quando tudo estiver resolvido. Começa agora, na sua decisão silenciosa de não se abandonar mais. 7. Nem todo peso é seu para carregar. Você já se sentiu sufocado sem saber exatamente o porquê? Já terminou o dia exausto, mas sem ter feito nada por você? Já percebeu que está carregando preocupações, dores, frustrações e confusões que nem são suas, mas te consomem como se fossem? Esse é o tipo de peso que não tem forma, não tem nome, mas pesa como se fosse concreto. É o peso do caos dos outros. É o resultado de uma vida onde você vai absorvendo tudo que chega perto. Problemas que não são seus, angústias que não te pertencem, responsabilidades que ninguém te pediu diretamente, mas você se impôs silenciosamente. E o pior, isso acontece de forma tão sutil que você nem percebe. Você acha que está apenas sendo presente, que está sendo bom, compreensivo, disponível. Mas na prática, está sendo sugado. Porque quanto mais você tenta resolver tudo, mais o mundo joga sobre você aquilo que ele mesmo não quer lhe dar. E aqui está a verdade que muitos não têm coragem de dizer. Nem todo peso é seu, nem todo problema é responsabilidade sua, nem toda dor deve ser absorvida, nem todo caos é seu para carregar. Mas, por hábito ou culpa, você aceita. Aceita quando te fazem de muro para desabafos intermináveis que sempre terminam iguais. Aceita quando a família joga sobre você o papel de pacificador. Aceita quando no trabalho esperam que você resolva tudo porque você dá conta. Aceita quando amigos descarregam problemas e somem quando você precisa de silêncio. Aceita quando alguém te culpa por emoções que ela mesma não consegue lidar. Você vai aceitando e vai acumulando. E esse acúmulo te cansa, te irrita, te esvazia, porque é impossível sustentar o mundo inteiro nas costas. E mais do que isso, é injusto com você. Porque enquanto você segura as pontas para todo mundo, ninguém segura as suas. Enquanto você oferece apoio, consolo, atenção, sua mente se quebra em silêncio. Enquanto você está sempre lá para os outros, ninguém percebe que você está precisando de você mesmo. Essa cultura de se responsabilizar pelo caos alheio é uma prisão emocional. E ela começa cedo. Você aprende a ser o bonzinho, o conciliador, o que não causa problemas. Aprende que cuidar dos outros é prioridade. Mas ninguém te ensina a cuidar de si. Ninguém te diz que se você não colocar limites, vai se afundar tentando salvar quem nem quer ser salvo. E quando você tenta mudar esse padrão, vem a culpa. Você se sente mal por dizer não, por recuar, por não responder na hora, por não ter disposição para resolver o drama do outro. E isso mostra o quanto o condicionamento foi profundo. Você se sente culpado por finalmente fazer o certo. Mas aqui está a virada. Você não deve carregar o que não te pertence. Você não é o terapeuta do mundo. Você não é o bombeiro emocional da sua família. Você não é a solução dos dilemas existenciais de quem vive em crise por escolha. Você é um só.
E se continuar tentando carregar tudo, vai quebrar. Não porque é fraco, mas porque ninguém é feito para suportar pesos infinitos. É preciso aprender a devolver. Devolver o que te jogaram sem pedir. Devolver a responsabilidade pela vida do outro. Devolver a culpa que não é sua. Devolver o fardo que nunca foi seu. E isso não significa ser indiferente, significa ser racional. Porque ajudar não é se afundar junto, é oferecer o que você pode, sem se perder no processo. É estender a mão sem deixar que te puxem para o fundo. A diferença entre empatia e absorção é simples. Empatia é sentir junto. Absorção é carregar sozinho. E quando você se torna um absorvedor profissional de caos, está deixando sua própria vida de lado. Está sempre resolvendo tudo menos a si mesmo. Está sempre ouvindo todo mundo, menos o seu próprio silêncio. Imagine que você está em um barco, o mar está agitado, vários barcos se aproximam em risco de afundar. Você joga cordas, dá instruções, até joga boias, mas em algum momento alguém joga uma âncora no seu barco esperando que você segure o deles. Se você não soltar essa âncora, seu barco afunda. E esse é o ponto. Se você não souber soltar o peso dos outros, vai perder o próprio equilíbrio. Você precisa fazer um movimento de volta para si. Reconhecer o que é seu e o que não é. Começar a devolver com firmeza e calma tudo aquilo que nunca foi sua responsabilidade. A tristeza dos outros que você tentou curar, mas não conseguiu. A pressão da família que te moldou em um papel que você não escolheu. A cobrança silenciosa no trabalho de sempre dar mais. O medo de decepcionar que te obriga a aceitar tudo. A culpa por viver com mais leveza do que quem vive no drama. Nada disso é seu. Você pode sentir, compreender, apoiar, mas não carregar. Os estoicos compreendiam isso com clareza. Eles sabiam que a mente só é livre quando separa o que está sob seu controle do que não está. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. E viver bem é saber a diferença entre elas. O caos dos outros não depende de você. Você pode inspirar, pode ser exemplo, pode aconselhar, mas não pode viver por ninguém. E mais importante, não deve se destruir tentando organizar o que o outro insiste em bagunçar. Você precisa recuperar sua energia. Precisa lembrar que seu tempo é limitado, que sua paz tem valor, que sua mente precisa de espaço para refletir, não para sobreviver às urgências alheias. Comece então a fechar os vazamentos. Diminua a exposição a quem só desabafa e nunca muda. Saia de conversas que terminam iguais. Diga, não posso agora, sem culpa. Permita-se não responder tudo. Observe sem absorver. Ouça sem se comprometer emocionalmente com o problema. Isso é sabedoria. É força. É sobrevivência. Você não é um campo de batalha. Você não é terapeuta gratuito. Você não é abrigo de caos permanente. Você é um ser em construção e merece que sua energia seja usada na própria evolução, não na administração do caos dos outros. 8. Pare de esperar ajuda. Levante e faça por si. Há um ponto na vida em que você precisa parar. Parar de reclamar, parar de culpar, parar de esperar. E esse ponto chega quando você finalmente entende que ninguém, absolutamente ninguém, vai viver a sua vida por você. Ninguém vai aparecer com a solução perfeita. Ninguém vai entender exatamente o que você sente. Ninguém vai carregar a sua dor da forma como você gostaria. E quanto mais tempo você passa esperando ajuda, mais distante fica da ação que realmente pode mudar sua vida, a sua própria. Muita gente vive nesse modo de espera. Espera que o tempo resolva, espera que a cabeça melhore, espera que alguém note, espera que a vida fique mais fácil. Mas tudo isso é uma forma polida de paralisia. Esperar não é estratégia, é fuga. Você não precisa de condições ideais. Você precisa se mover, mesmo com dúvida, mesmo com cansaço, mesmo sem ter tudo claro. Porque a clareza não vem antes da ação, ela vem depois. O maior erro que você pode cometer é se colocar na posição de vítima silenciosa. Aquela que não fala, mas vive esperando ser salva. Que não reclama,
mas vive alimentando a fantasia de que alguém virá, finalmente, fazer por ela o que ela nunca teve coragem de fazer por si. Mas esse alguém não virá. E se você continuar esperando, o que virá é o arrependimento. O peso de ter desperdiçado tempo demais, paralisado. O remorso de ter confiado mais no acaso do que na sua própria disciplina. Você precisa entender isso. Ninguém vai se importar com sua vida do jeito que você deveria se importar. Ninguém vai se preocupar com seus hábitos, com sua saúde, com sua mente, com seus sonhos. E não porque as pessoas são más, mas porque elas estão lidando com as próprias batalhas. O mundo não gira em torno da sua necessidade, e não há nada de cruel nisso. O que há é realidade. A pessoa que você espera que te salve também está quebrada. O amigo que sempre ouve seus problemas tem os dele. O parente que você acha que poderia fazer mais por você, talvez nem consiga fazer mais por si. E enquanto você deposita sua esperança em mãos alheias, sua vida continua estagnada. Você precisa parar de olhar para os lados e começar a olhar para dentro. Parar de contar com reforço externo e criar força interna. Parar de esperar apoio e construir disciplina. Parar de lamentar o passado e assumir responsabilidade total pelo agora. Sim, é pesado. Sim, é injusto em certos momentos. Sim, seria mais fácil com ajuda. Mas a verdade é que o que precisa ser feito continua sendo sua responsabilidade, com ou sem apoio. E isso não é dureza, é libertação. Porque quando você entende que não precisa esperar mais nada de ninguém, você se liberta da passividade. Você deixa de viver como um pedinte emocional e começa a agir como alguém que realmente está no comando. É um processo. No começo dói. Você percebe que está mais sozinho do que imaginava, que esperou demais, que sonhou demais, que se iludiu com a ideia de que alguém viria te resgatar. Mas depois vem a força, a clareza, a autonomia, a paz que só existe quando você sabe que o que está sendo feito depende de você. Imagine um prisioneiro em uma cela simples. As grades estão ali, o isolamento, a frustração, o tempo passando. Ele senta, espera, olha pela fresta, vê o mundo acontecer. Espera que alguém apareça com a chave, mas ninguém aparece. Então, em um momento de silêncio, ele se levanta e percebe algo no canto da cela. Uma chave. Ela sempre esteve ali, o tempo todo. Mas ele nunca pensou em procurar. Estava ocupado demais esperando ajuda. Você é esse prisioneiro. E a chave é sua ação, sua escolha, sua decisão de levantar e fazer o que precisa ser feito. Não porque alguém te empurrou, mas porque você entendeu que continuar sentado custa caro demais. Os estoicos sabiam disso. Eles não esperavam que o mundo fosse justo, não esperavam que o outro mudasse, não esperavam que a sorte chegasse. Eles agiam, em silêncio, com força, com constância, com lucidez. Marco Aurélio enfrentava a guerra e a peste enquanto governava. Não esperava consolo. Escrevia para si. Mantinha a mente firme. Epicteto, escravo que se tornou mestre, dizia com clareza: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Eles não acreditavam na espera, acreditavam na construção. E você? Vai continuar esperando? Vai continuar achando que o cenário precisa melhorar para que você mude? Ou vai aceitar que é justamente no cenário ruim que você precisa agir? Ninguém vai te colocar em primeiro lugar se você mesmo não fizer isso. Ninguém vai organizar sua vida. Ninguém vai mudar seus hábitos. Ninguém vai criar disciplina por você. Ninguém vai fazer as escolhas difíceis no seu lugar. Ninguém vai sentir a dor do seu silêncio. Ninguém vai saber o quanto você se perde toda vez que posterga a própria ação. E se ninguém vai fazer, então você precisa fazer. Hoje, não segunda-feira, não no ano que vem. Hoje, comece pequeno, mas comece. Levante sem precisar de motivação. Faça mesmo sem saber o resultado. Escolha mesmo sem aplausos. Cumpra mesmo sem ter companhia. Organize, limpe, corte, filtre. Haja. Porque a única diferença entre quem sai do lugar e quem continua esperando é que um decidiu levantar.
e o outro continua olhando para a porta, esperando que ela se abra sozinha. Você não precisa de permissão para mudar, nem de compreensão total dos outros, e definitivamente não precisa esperar mais nada. O que precisa é escolher. Escolher cuidar de si com firmeza, com lucidez, com calma. Escolher se colocar no centro da própria vida sem alarde, sem raiva, sem explicação. Escolher o silêncio que constrói, a disciplina que ninguém vê, a força que nasce do simples fato de não se abandonar mais. Se esse vídeo te lembrou disso, ou te acordou para isso, deixa seu like, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo essas reflexões e comenta aqui embaixo. Eu fiquei até o final. Quero ver quem realmente está pronto para virar a chave, em silêncio, sem mais desculpas. Porque no fim, ou você se move ou continua esperando. E esperar, como você já sabe, nunca resolveu nada. Espero você no próximo vídeo. Até breve.